Olá, meninas. Então, eu sei que eu passei muito tempo sumida, que já era pra eu ter vindo há muito tempo aqui, mas vocês sabem que o Vitor Hugo nasceu e depois que eles nascem a nossa vida vira de cabeça pra baixo. Então, tô daquele jeito meio sem tempo, né? O tempo que eu tenho, eu durmo. Mas já tô atrasada demais, ele já fez 1 mês e eu não fiz o vídeo do relato do parto ainda. Então vim aqui contar pra vocês como é que foi meu parto. O Vitor Hugo nasceu dia 10 de abril. Aí, como foi isso, né? A cirurgia estava marcada para meio-dia. E minha médica falou para eu tomar um café da manhã bem reforçado até as 7 da manhã. E depois, um pouco antes das 8, que eu tomasse um suco e bebesse água, porque depois das 8 eu não ia poder mais tomar nem água. Essa foi a minha maior tortura. E então foi assim, eu comi e tal. E aí, quando eram as 10 horas da manhã, eu acho, eu fui pro hospital. Cheguei lá, ajeitei o negócio da internação e tal, e a gente foi pro quarto. Só que o meu plano é enfermaria, né? Aí já comecei a ficar meio assim, porque como é enfermaria e tinha outra pessoa lá também, eram só 2 leitos, mas tinha outra pessoa já lá. O meu namorado não pôde ficar comigo, né? Porque tem que ser do mesmo sexo do paciente e tal. Então eu fiquei lá só com minha mãe. E eu queria muito ficar com ele, porque eu tava muito nervosa, assim, meio tensa e tal. Normal. Mas enfim. Cheguei lá, me deram uma daquelas camisolinhas de hospital terríveis. E eu botei e fiquei lá deitada, esperando, espera que não acabava nunca. Eu ligava pro meu namorado e às vezes ele dava um jeito de entrar lá escondido das enfermeiras e tal. E aí foi assim. Foi um pouco depois do meio-dia, porque o Vitor Hugo nasceu 1h15 da tarde. Então, eu acho que não começou meio-dia a cirurgia. Aí, os caras lá da maca, os maqueiros, chegaram e me disseram que tava na hora. Aí, eu fui no banheiro, né? Tirei o resto das roupas de baixo, porque só pode ir pra sala de cirurgia com a camisolinha e pronto. Fiz xixi e não me passaram sonda, graças a Deus. Não queria isso. Não me passaram sonda. E eu fiz xixi assim, meio-dia e pouco, e depois só fiz às 9 da noite. Não sei como eu me aguentei esse tempo todo ainda tomando soro. Mas enfim, fui pra sala de cirurgia. Os maqueiros eram muito legais. Um deles me levou mesmo pra lá e o outro acompanhou meu namorado até a sala de cirurgia. E aí, chegando, ele me levou primeiro pra uma salinha branca que tinha enfermeira e eu fiquei lá esperando o anestesista chegar. Quando ele chegou, se apresentou e tal, adorei ele, um amor de pessoa, amei o anestesista. Perguntou meu nome, perguntou se era o primeiro filho, perguntou se eu tinha alergia a alguma medicação, essas coisas. E aí foi me encaminhando lá pra sala de cirurgia. Aí a gente chegou lá, me passaram da maca pra mesa de cirurgia. Eu achei isso terrível, porque a mesa de cirurgia, ela é muito estreita. Cabe você e nada mais. E ainda é um pouco inclinada assim pra baixo. Então você fica com a cabeça assim, sabe? E ainda com o barrigão. Aí dá uma falta de ar, uma agonia. Já comecei a não gostar. Mas enfim, eu tava ali meio tensa quando eu vi meu irmão chegando. Ai, gente, me deu uma felicidade tão grande. Meu irmão também viu o parto junto com o meu namorado. É muito bom ver gente conhecida. Me senti segura. E aí tá, fiquei lá deitada, a anestesista começou a procurar a veia no meu braço para colocar o acesso do soro e dos medicamentos. E ele botou, não doeu nada, foi tranquilo. E depois a minha médica chegou, falou comigo e tal. E aí o anestesista foi dar anestesia, né? Pediu pra eu sentar e aí foi explicando tudo que ele ia fazer.
Primeiro passou 2 ou 3 vezes um líquido gelado e deu anestesia local, que é uma picadinha de nada. Depois deu anestesia em si mesmo, que não doeu, já que eu já estava com anestesia local. Quando ele deu anestesia, minhas pernas começaram a esquentar e eu tive uma crise de riso. Comecei a rir porque eu achei muito engraçada aquela sensação de não sentir a parte de baixo do meu corpo. Mas tá. Depois elas me ajudaram a deitar de novo. E quando eu deitei, essa risada toda aí parou. Porque minha pressão baixou, eu comecei a passar mal, comecei a ficar tonta. E eu lembro que eu senti uma agonia muito grande. Eu tava com os olhos fechados, agitando a cabeça pros lados e dizendo que queria mexer minhas pernas, desesperada, gente. Eu mandava minhas pernas mexerem, elas não mexiam, é horrível isso. E aí o anestesista todo carinhoso dizia: minha filha, você não pode mexer não, mas vai passar, não sei o que. E aí ele me deu um remédio lá pra minha pressão e ela estabilizou e ficou tudo bem, esse mal-estar todo passou. E na hora que você tá sentindo, você acha que nunca vai passar. E aí tá, mas passou. E ele disse pro meu namorado: sente ali do lado dela pra ela ir se acalmando, né? Aí ele sentou, começou a passar a mão na minha cabeça e tal. E eu comecei a conversar com ele. Os médicos amarraram minhas 2 mãos, que a gente tem que ficar com uma amarrada. Uma fica com acesso, a outra fica tirando a pressão o tempo inteiro. Eles colocaram o campo, né, na minha frente, aquele pano que eles botam. E meu namorado ficou conversando comigo, conversando normal. Eu tava me sentindo bem. Só que do nada, assim, eu senti nada. Eu vomitei. E aí meu namorado chamou o anestesista e ele disse: ah, não, é normal, é reação da anestesia e tal. Aí ele botou a medicação contra o enjoo lá e passou. Ele falou também: é só porque estão mexendo ali embaixo na sua barriga e você tá falando. Então evite falar, porque isso pode acontecer de novo. Isso foi o que mais me disseram: evite falar. E eu desobedeci, porque eu sou tagarela. Então me enchi de gases, me enchi de dor, vomitei, tudo porque eu sou teimosa. E aí foi assim. Eu comecei a sentir a médica mexendo lá na barriga, mas engraçado que o corte é lá embaixo, mas eu sentia mexerem na parte de cima. E fiquei conversando com meu namorado, tirando umas fotos com ele, meu irmão tirando foto da gente e meu irmão fazendo umas palhaçadas lá. E aí tá, né? E aí teve uma hora que o anestesista, a médica tava lá fazendo, e a médica pediu pra ele empurrar minha barriga assim por cima, pra ajudar ela a tirar o bebê. Aí eu, ai meu Deus, é agora, né? Aí ele foi lá, empurrou, e o Vitor Hugo nasceu. E gente, é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Chorou, um chorinho assim, parecia um gatinho miando, e eu chorei junto com ele, porque é uma emoção indescritível. E aí a pediatra pegou ele e foi examinar, fazer os procedimentos, e a gente ficou olhando ele ali de longe, tão pequeno. E aí aquele chorinho de gatinho passou na hora, porque ele começou a se revoltar, chorar, berrava, muito revoltado. E aí a gente ficou olhando lá, depois a pediatra trouxe ele pra perto de mim, do meu namorado, a gente esperar o barulho passar. A gente olhou bem pra cara dele, os olhinhos tão bonitinhos, a coisa mais linda. E aí foi isso. Fiquei muito apaixonada. Depois a pediatra levou ele pro berçário, meu namorado foi junto e eu fiquei lá sozinha com os médicos, com as enfermeiras e a minha médica, né? E ela ficou lá fechando, passando, só teve ponto interno, porque por fora eu não tive pontos, ela só colou com a cola cirúrgica. E aí é isso. Fiquei lá e acho que nesse meio tempo talvez tenha passado mais tempo do que eu me lembre, porque eu acho que ele colocou algum remédio na minha veia, que eu fiquei meio grogue, sabe, meio drogada, lesada, sei lá. Fiquei assim meio... Era uma sensação até boa. Mas depois disso eu comecei a me bater todo assim na cama, me tremer todo. E ele falou, quando ele viu, ele disse: não se preocupe, é outra reação da anestesia. Aí me deu outro remédio, aí passou. Depois disso, minha médica se despediu de mim
Eu fiquei só com 2 enfermeiras lá. E elas me passaram pra maca de novo e me levaram pra sala de recuperação. Que eu achava que eu ia passar uma meia hora lá, pelo menos. Eu passei 5 minutos, se foi muito. Depois me levaram pro quarto de novo. E aí a sensação que eu tenho é de que foi tudo muito rápido, sabe? Eu cheguei no quarto e aí tava minha família toda lá. E o padrinho do bebê e todo mundo. Do nada o bebê chegou. E aí tiraram foto e foi tudo muito conturbado. Eu tava assim meio zonza. E depois a enfermeira chegou, explicou minha situação e tal, disse que eu devia evitar falar, e o que eu já não estava evitando, já estava cheia de gases, assim, uma bolha enorme dentro de mim. A coisa que mais me incomodou no pós-parto foram esses gases, porque eu fui teimosa e não parei de falar. Então, obedeçam a enfermeira, gente. Parem de falar, porque não é legal essa sensação. E aí foi isso. Depois que eu tive ele ficou lá, muito quietinho, muito bonzinho. E quando foi mais tarde, a enfermeira veio fazer uma higienização em mim. Eu botei uma camisola que eu levei. E o problema foi que foi anoitecendo. E eu, além da sede que eu tava sentindo, eu não podia beber água ainda. Eu tava sentindo muita vontade de ir no banheiro, de fazer xixi. Mas eu ainda não podia levantar, tinha que ser com a paradeira. E eu não conseguia fazer xixi deitada por nada nesse mundo. Então eu me aguentei até 9 horas da noite, até eu poder levantar. Aí eu fui lá, foi a melhor sensação do mundo, meu Deus. Mas foi isso, gente. Apesar das dores, apesar de aquele acesso chato, assim, na nossa mão e tal. E achei tudo bem na manhã seguinte, tomei banho, que é uma hora maravilhosa. A hora que você toma banho, você se sente outra pessoa, é fantástico. E depois, no mesmo dia, 6 horas da noite, mais ou menos, 6 horas da tarde, noite, a gente veio pra casa, porque aqui só se passa barulhos. Aqui só se passa 24 horas no hospital, mesmo se for cesariana. E é isso. Esse foi meu parto. Nós estamos muito bem. O Vitor Hugo já está com 1 mês e 2 dias. Eu estou muito atrasada nos vídeos. E vou gravar já o vídeo do primeiro mês dele, falando não só dele, mas também das dificuldades que eu tive com a amamentação, essas coisas. E é isso. Mas tá sendo tudo muito bom. Agora já tá tudo muito bem, né? Foi mais complicado no começo, assim, mas agora já tá ótimo. Ele é maravilhoso, é muito bom ser mãe, é fantástico, gente, é fantástico. É impagável o amor que você sente por ele, sabe? E dá trabalho? Dá, mas vale a pena. E assim, eu não vou dizer que ele é um neném super bonzinho, não. Ele não é, não. Ele vai ser danado, tenho certeza. Porque ele não é super bonzinho, não. Ele tem uns, sabe? Você não pode deixar ele com fome por nada no mundo, que ele berra desesperado. E não dorme sempre, assim. Ele tem umas chaticezinhas. Mas essas coisas eu vou contar no vídeo do primeiro mês dele, que eu vou fazer já. Mas então é isso, eu não vou mostrar ele agora, eu vou mostrar no vídeo que eu vou fazer sobre o primeiro mês dele. Esse foi o relato do meu parto, espero que vocês tenham gostado. Como vocês sabem, eu queria ter parto normal, mas por conta da cirurgia do meu pai, tive que adiantar o parto, porque se a gente esperasse mais, ele podia acabar nascendo na semana da cirurgia do meu pai, e minha mãe não está aqui em casa para me ajudar com ele. Então, mas eu não me arrependo, ele nasceu super saudável. Nasceu com 3,370 kg e 50 centímetros e meio. O meu menino. E foi isso. Estamos muito bem. Já o vídeo do primeiro mês dele. Pois é, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau.